e ótica. Fala de novo. Motivações e ótica. Fala para o irmão. Certo. Amém? E fala para ele também assim, ó, não adianta fazer coisas boas com as motivações erradas. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Agora a gente tem que falar ligue a sua Bíblia também. Gálatas, carta de Paulo a Gálatas capítulo 6, verso 6, diz assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que o homem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, fala comigo assim, ó, a seu tempo, fala com fé, fala, a seu tempo, colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos bem a quem? A quem, gente? A todos. E principalmente aos da família da fé. Amém? Espírito Santo, nós louvamos a Ti, Senhor, porque Sua presença é real no nosso meio. Senhor, eu tenho certeza que o Seu Espírito nos dirigirá, nos conduzirá, nos trará entendimento. E as sementes não serão roubadas, mas elas gerarão raízes, Pai. Senhor, e eu creio nesse tempo, na vida dessas pessoas, que hoje é uma noite especial, é uma noite de destravamento, de despertamento, Senhor, porque eles não somente terão um discurso, meu Deus, mas principalmente a prática. Senhor, a prática, meu Deus, de uma mensagem vivida, não somente de uma mensagem falada. Ajuda-nos a entender, abra as nossas mentes, tire as escamas dos nossos olhos, que o nosso coração, Senhor, receba, meu Deus, e se encha da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos de vocês podem aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Irmãos, glória a Deus. É muito importante nós entendermos algumas coisas na nossa vida. A gente tem entendido muitas coisas, mas ao mesmo tempo isso me gera uma preocupação, porque existem pessoas que criam confusões, e muitas das vezes eles criam essas confusões de uma forma propositada. E Satanás, irmãos, ele é mestre de mexer com as nossas motivações. As motivações são mais importantes do que as ações. Fala assim comigo, as motivações são mais importantes do que as ações. Por que, pastor? Porque o motivo é o caráter da ação. O pelo que faço, o para que faço, é o caráter do que eu faço. Tem muita gente que faz coisas boas, irmãos, mas com os motivos errados. Eu quero falar sobre esse versículo que a gente tanto já ouviu e já ouviu várias vezes. Eu queria trazer uma ótica desse versículo para você. Eu sei, irmãos, que a maioria de nós temos esse versículo como um versículo, principalmente o verso 7, como algo assim, o verso 7 e o verso 8, como algo de aterrorizante, ou quando a gente quer brigar com alguém, quando a gente quer repreender alguém, e a gente acaba usando esses versículos como uma forma de fazer aquela pessoa tomar um susto. Mas eu queria fazer você enxergar esse versículo por uma outra ótica.
E geralmente a gente usa essas expressões. Ó, irmão, o que você planta na carne, você vai colher na carne. E principalmente a gente dá muita ênfase a essa questão de carne. Por quê? Porque a gente quer que ele tenha medo da punição. A gente quer que ele tenha medo da consequência do que ele vai gerar na vida dele. Porém, e eu não quero dizer que isso não é verdade, pois é verdade. Porém, eu quero trazer uma ótica para nós nesta noite. Eu quero que você visualize esse versículo não somente pelo lado da repreensão, mas pelo lado de uma colheita no Espírito. A gente dá o ênfase à carne, porque usamos ele para brigar com as pessoas. Mas nós esquecemos de algo importantíssimo que esse versículo fala. Ele diz: aquele que semeia no Espírito colherá no Espírito a vida eterna. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim: o que você semeia no Espírito? Eu quero que nós venhamos hoje a meditar. Irmão, eu não quero trazer um sermão nessa noite, eu quero compartilhar com vocês algo. Eu quero poder, através do Espírito Santo, tocar no teu espírito, para que haja uma renovação da mente. Eu tenho clamado, irmão, nesses dias, para que Deus renove a minha mente. Irmãos, nós precisamos ter uma mente renovada. É lógico, irmãos, que nós já progredimos bastante, mas ainda existem muita coisa a fazer. Existem muitas coisas que precisam ser feitas. E nós só conseguiremos fazer isso por uma renovação da mente. Nós entendemos que estamos vivendo um tempo novo. Nós entendemos que uma transição está acontecendo com a igreja. Amém? Amém? Entendemos ou não? Sim ou não? Só que muitas das vezes, irmãos, eu me pego dentro do novo, trazendo coisas velhas. Eu ainda muitas das vezes me pego apegado a coisas velhas. Porque nós não temos dificuldade em receber o novo, nós temos dificuldade em abandonar. E esse é o problema, e por isso que nós precisamos de uma mente renovada. Fala assim comigo: Espírito Santo, renove a minha mente. Fala para essa pessoa que está do seu lado: você precisa de uma renovação de mente. Por quê, pastor? Porque só a renovação da mente me levará aos motivos certos. Só a renovação da minha mente me levará aos motivos corretos e perfeitos. Irmãos, nós temos que viver essa transformação cultural de dentro de nós. Nós fomos ensinados a nossa vida inteira dentro de uma cultura carnal. Os nossos pais nos ensinaram dentro de uma cultura carnal. A sociedade nos ensinou dentro de uma cultura carnal. Por isso, o anseio pela carne, ele ecoa de dentro dos nossos corações tão forte. E para nós conseguirmos vivermos, irmãos, de verdade, o que temos falado durante esses anos, nós precisamos de uma renovação de mente. Nós precisamos de uma nova ótica, de uma nova forma de ver as coisas, não com os olhos da terra, mas com os olhos do céu. Porque eu tenho visto, irmão, pessoas fazendo as coisas pelas motivações erradas. A primeira coisa que eu quero falar com você essa noite sobre o reino de Deus. Quando o reino de Deus ele é ativado na sua vida, as motivações corretas são ativadas na sua vida. Você não pode fazer no reino da carne. Você não pode realizar no reino pela carne. Porque só quem te levará a fazer as coisas que são do reino é o Espírito. Vida no Espírito. Fala comigo: vida no Espírito. Irmãos, nós precisamos entender esse nascimento que nós tivemos, esse novo nascimento que tantos falam, e existem pessoas que não conseguem entender. Existem pessoas que associam o novo nascimento a um batismo nas águas. Existem pessoas que acham porque se batizaram nas águas, nasceram de novo. Não, querido, esse nascimento ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que renova a sua mente, é Ele que te leva à origem, é Ele que te faz caminhar dentro dos princípios corretos.
E é esse novo nascimento que vai gerar a vida de Deus. Irmãos, existem pessoas que desejam somente ter uma vida com Deus. Mas quando chega a hora de você ter uma vida de Deus através de você, muitos fogem disso. Muitos querem o culto, muitos querem a adoração, muitos querem a celebração, muitos querem os milagres, muitos querem as bênçãos, muitos querem as prosperidades. Mas esse não é o reflexo da vida de Deus. Irmão, isso é importante e eu quero. Quantos de vocês querem também? Eu quero. Quantos de vocês querem a cura, querem a prosperidade, querem a bênção? Todos nós. E isso é direito nosso. Isso nos é dado, não é pecado isso. Não é pecado, irmão. Não é pecado. Pecado, irmão, é você parar nisso. Pecado é você não te deixar que o Espírito te leve a fazer o bem. Pecado é você parar no só se dar bem. Pecado é você parar no só vem a nós, mas o vosso reino. Esse evangelho é raso e ele é incompleto, ele é uma meia verdade. Mas esse evangelho está entranhado dentro de nós. Estamos parando em ser abençoado e esquecemos de ser uma bênção. Fala para o irmão Gustavo Salão assim, ó. No livro de Efésios, a Bíblia diz que você não será, você já é abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Porém, isso não é tudo. Aleluia. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então eu posso estar no lugar certo, com as motivações erradas. Eu posso estar fazendo coisas certas, com as motivações erradas. Tudo por causa de uma ótica. Tudo por causa de uma forma de ver as coisas. Um ver limitador. Um ver que há presos a sistemas que dão volta e fazem a mesma coisa. Uma das coisas que eu mais me encanto que Deus faz aqui na nossa igreja é que no final das contas a gente nunca sabe como vai ser de verdade. Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito, a gente não vai, às vezes ele faz, porque Deus ele não é um leão de circo, irmão. Você não tem como chegar para Deus e falar assim, Deus faz isso. Não é assim que funciona, irmão. Ele não é um leão de circo, ele é um leão indomável. Você chama ele para almoçar, ele chega na janta. Você convida ele para entrar pela porta da frente, ele entra pela porta dos fundos. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, quando ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. E hoje o meu espírito queima, porque eu sinto ele gritando no meu coração, é hoje. Fala para o irmão que está assim, é hoje. Fala, você não veio hoje aqui. Fala, você não veio aqui. Você foi atraído a estar aqui. Fala assim, você foi atraído. Irmão, você já se sentiu atraído por alguma coisa? Irmão, a atração é algo fenomenal. A atração, irmão, é algo sobrenatural. Principalmente quando ela tem uma ótica espiritual. Deus está nos atraindo para esse tempo. Deus está nos atraindo. Irmãos, ninguém sai dali, ou sai daqui, ou vem aqui à toa. Você foi atraído para que a sua vida pudesse ser destravada. Nessa noite Deus quer dar um envio para nós. Amém? Amém? Agora, tudo é uma questão de ótica. Como você vê as coisas? Como você vê? Você sabia que existem pessoas que se casam dentro da igreja? As pessoas se casam só para parar de pecar, porque faz sexo fora do casamento. Aí quer resolver o problema e quer se casar. Essa é a motivação correta para um casamento? Sim ou não? A maioria das pessoas que eu conheço só trabalha por causa do dinheiro.
maioria das pessoas que eu conheço, se pudessem, não faziam nada para ninguém. A única motivação que leva ela a trabalhar é o dinheiro. É lógico que o dinheiro é importante. Sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa, mas se essa é a motivação correta, essa é a motivação que você tem, você vai viver sempre frustrado. Por quê? Porque você sempre vai parar no dinheiro. E aí você vai se tornar um ambicioso por dinheiro. E aí você vai construir coisas por dinheiro. E aí você vai rejeitar o propósito de Deus na sua vida por causa do dinheiro. E aí você vai largar sua família por causa do dinheiro. E aí quando você der conta de si, irmão, você se tornou um cara tão pobre, tão miserável, que a única coisa que você tem é dinheiro. Eu coloquei um vídeo na internet um dia desses, eu não sei se vocês viram. E ali, dentro de uma igreja, o pastor convida um senhor Salomão, com 82 anos de idade. Depois vocês entram lá no meu negócio lá e vê, meu Face, né? E aquele homem de 82 anos de idade, sem força, todo encurvado, ele sobe com dificuldade aquele púlpito. E aí o pastor fala para ele assim: vamos ouvir o senhor Salomão, o irmão Salomão, ele vai falar. Aí aquele homem começa a contar a história da vida dele. E ele olhava para uma multidão de gente e falava assim: talvez eu seja mais rico que todos vocês aqui, mas eu tenho inveja de todos vocês. E ele começa a falar que ele achou que tendo dinheiro ele ia ter as pessoas perto dele, mas ele não tinha ninguém perto dele. Ele dizia que trocava tudo que ele tinha, todas as coisas que ele tinha, por aquilo que aquelas pessoas que estavam ali tinham. E ele falava assim: você acha que é o dinheiro? Eu te daria todo o meu dinheiro. E ele começava a repetir: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse começar de novo, porque agora eu não posso mais evangelizar, agora eu não tenho mais condições físicas, agora eu não posso mais anunciar Jesus. Todo o propósito que ele tinha para a minha vida eu larguei por causa do dinheiro. Eu abandonei tudo que ele queria que eu fizesse por causa do dinheiro. E hoje eu tenho dinheiro e eu não consigo fazer nada do que ele quer que eu faça. Fala para o irmão que está falando assim: as tuas motivações, irmão, vão definir. Fala, vão definir carne ou espírito. E aí vai definir se você vai conseguir fazer o bem. Aquilo que você semeia no Espírito, você colhe no Espírito, para que tenha vida eterna e faça o bem. Faça. Amém? Então nós precisamos de uma mudança de ótica. Às vezes, irmãos, estamos vendo as mesmas coisas e você vê pessoas reagindo de forma completamente diferente uma da outra. É como aquela velha história do meio copo, né? Para uns o copo está quase cheio, para outros o copo está quase vazio. Infelizmente, para a maioria está quase vazio. Porque a maioria, irmão, se entrega desde motivação. Irmão, vou falar um negócio para você, olha aqui para mim, levante sua cabeça. Se Jesus decidir hoje, a partir de hoje, não me abençoar mais, se Ele decidir hoje não me curar mais, se Ele decidir hoje não liberar nada mais da minha vida, eu já tenho motivo suficiente para entregar minha vida para Ele. Eu não preciso, irmão, que Ele me dê um sinal toda hora que Ele é Deus na minha vida, porque eu já sei que Ele é Deus. Eu não preciso ficar fazendo coisas, irmãos, para que Ele possa dar a resposta que eu quero. Porque existem pessoas que fazem coisas não para ouvir o que Ele quer dizer, mas para ouvir o que você quer escutar. Amém?
Fala para o irmão que está falando assim, ó, o que você precisa é mais importante do que você gosta. E quando nós vivemos, irmão, naquilo que Deus quer e que nós precisamos receber, tudo muda. A forma de ver família muda, a forma de ver casamento muda. Por quê? Porque nada na sua vida será mais importante do que o propósito de Deus na sua vida. Fala para a pessoa que está falando assim, ó, é o propósito que te protege. Não, mas não, vocês almoçaram hoje, estão bem? Vira para essa pessoa que está ao seu lado como um profeta de Deus e fala para você, é o propósito que te protege, meu irmão. Irmãos, quando você encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, dentro dos propósitos de Deus, você dificilmente vai ver aquele casal brigando. Você dificilmente, irmão, vai ver aquela família sendo destruída. Você pode ver ela passando adversidade, você pode ver elas passando grandes lutas, porque isso nós vamos passar, irmão. Não adianta, irmão, sabe? É essa cultura brasileira, essa mente brasileira, ela tem que morrer de você, irmão. Porque nós, irmãos, não entendemos circunstâncias. Irmãos, existem pessoas dentro da igreja que não conseguem entender provações, que não conseguem entender deserto, que são coisas que você precisa passar. Quem gosta aqui de deserto, irmão? Ninguém. Quem gosta de provação, irmão? Ninguém. Mas aí o que a gente faz? Por causa da nossa mentalidade brasileira, a gente muitas das vezes acha que Deus tem que montar uma bolsa deserto, ou uma bolsa provações, para nos suprir nesses momentos de dificuldades. Porque o brasileiro guarda uma bolsa, né, irmão? É bolsa disso, é bolsa daquilo, é bolsa do não sei mais o que. Só que eles não entendem que eles estão escravizados pelas bolsas. E não conseguem romper, não conseguem avançar. Por quê? Porque na verdade eles têm medo de perder as bolsas. Então eles preferem, irmão, colocar pessoas que não governem com justiça ou que não ganham ficar de bolsas. Se tornam dependentes da bolsa e não daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Fala para o irmão que está falando assim, querido, você é filho de Deus. Fala, você faz parte da realeza. Fala com fé, fala, você faz parte da realeza. Agora, irmão, quando o meu coração está no céu, eu não me encanto com os favores da terra. Quando o meu coração está no céu, irmão, não são os favores da terra que me seduzem ou me encantam. Agora, quando o meu coração está na terra, irmão, só a terra que tem dentro de mim. Então eu busco as coisas da terra. Irmão, existem pessoas negociando o caráter do céu por causa das coisas da terra. Eu sou apaixonado pela história de um homem chamado Daniel. O profeta Daniel, irmão, foi um profeta que suportou 4 reinados. Irmão, você sabe que um profeta subsistir durante 4 reinados? E durante os 4 reinados, nenhum deles ele se corrompeu. Em todos eles ele foi testado e provado. Mas em nenhum deles ele negociou o céu pela terra. Ele tinha acesso ao rei. Muitas das vezes o rei chegava para ele e falava assim, não faz isso, porque se você fizer isso, eu vou conseguir te ajudar. Ele falou, não, rei, pode ficar tranquilo. Fique em paz o teu coração. Uma vez enganaram o rei, aqueles sem vergonha lá, enganaram o rei, fazer um decreto de que ninguém podia orar. E o rei esqueceu de Daniel. E aí eles pegaram Daniel no flagrante por causa da lei que o rei tinha feito, e o rei entrou em desespero. Irmão, o rei entrou em depressão. A Bíblia diz que o rei ficou mais desesperado que Daniel. A Bíblia diz que naquela noite o rei não dormiu. O rei ficou em jejum. Entrou um peso na coisa que vocês me fizeram fazer. Vocês me enganaram. E Daniel firme, porque ele tinha uma ótica do céu. Fala para o irmão que está falando assim, quando a sua ótica é do céu, nem a morte, irmão. Fala, nem a morte te assusta. Eu conversei com uma pessoa terça-feira, e ela estava conversando comigo sobre um diagnóstico médico que ela recebeu. Irmão, eu nunca vi aquilo na minha vida. Nunca vi aquilo na minha vida. Uma pessoa se alegrar com um diagnóstico
contrário. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria falar um negócio com o senhor. Eu sei que o senhor é o nome de Deus. Ela não é nem do nosso convívio. Eu fui pregar numa igreja e me adicionou e falou comigo. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender esse tempo na minha vida, porque o Espírito Santo tem clareado a minha visão. Eu fiquei até preocupado com o que está acontecendo. Eu tive um diagnóstico de um câncer de próstata. Um cara novo, irmão, 40 e poucos anos, quase 50 anos. Parece os homens aí, irmão. Os homens, cuidado, tá, irmão? Vigiam aí, amém? Vocês sabem que depois dos 40, né, irmão? Tem que fazer alguns exames. A ciência, irmão, é um milagre de Deus. Eu acho uma baboseira o que muitas pessoas falam, até cristãs falam. Eu acho que a ciência, irmão, ela é um milagre de Deus. A capacidade que Deus deu ao homem de gerar cura, de gerar tratamentos, e eu acho que isso é importante, amém? Então, vigie. E aquele homem chegou para mim e ele falou, sabe, eu senti um tom de alegria. Eu falei assim: mas eu não estou entendendo, o que você quer que eu faça por você? Você quer que eu ore para Deus te curar? Eu falei assim: não, pastor, você fica em paz, porque Ele vai me curar. Eu só estou te comunicando porque Ele confiou em mim, para que eu passe por esse tempo, e que o que eu estou vivendo gere um grande testemunho, e que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Quase que eu mandei uma mensagem para esse irmão: faz uma oração por mim. Quase que eu mando uma mensagem: irmão, que fé é essa? Quase que eu falei para esse irmão: fechei os meus olhos, ora por mim. E hoje nós temos isso, irmão. Pessoas que têm a ótica errada, mas às vezes estão no lugar certo, ouvem as coisas certas, mas qualquer coisa faz eles saírem do propósito. Fala para o irmão que está social: o propósito que te protege. Agora, aonde você semeia? Aonde é a sua semeadura? Carne ou espírito? Então, durante muitos anos, esse versículo ele me trazia mais medo do que esperança. Durante muito tempo na minha vida, esse versículo ele produzia dentro de mim um temor, mas não conseguia gerar esperança, porque eu parava na carne. Eu parava na carne. E todas as vezes que eu me pegava fazendo alguma coisa na carne, vinha aquilo no meu coração: eu vou colher isso. Que é a lei da semeadura. Irmão, lei da semeadura é assim: você plantou, você vai colher. Fala para o irmão que está só: isso é lei da semeadura. Fala de novo: você plantou, você vai colher. Mas fala para o irmão que está só: isso é bom demais. Você entende isso? Porque se eu planto na carne, eu vou colher a corrupção. Mas se eu plantar no espírito, eu quero mudar a tua ótica sobre este versículo. Não pare na carne, não fique preso à carne, mas comece uma semeadura hoje no Espírito. Comece a semear hoje no Espírito. Há uma semeadura, irmão, sendo dada a nós nessa noite. Uma geração semeando no Espírito. Irmãos, isso produzirá uma revolução. Nós vamos mudar o mundo. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: nós vamos mudar o mundo. Fala de novo, fala: nós vamos mudar o mundo. Não, mas fala com ousadia, parece que você não está crendo nisso, irmão. Fala, bota o dedo assim na cara dele como um profeta de Deus, assim, ó. Não se aproveita não. Tem gente que gosta de se aproveitar desses momentos, né? Fala assim para ele: nós vamos mudar o mundo. Pastor, você é maluco, irmão, agora que você descobriu. Nós vamos mudar o mundo. Esta geração se chama esperança. Irmãos, eu fico assim, impressionado com o momento e o privilégio que eu tenho de viver nesse momento e nessa geração. Irmãos, Deus fará algo poderoso na terra. Deus vai fazer uma revolução gigante dentro da terra. Pastor, porque o senhor fala isso? O senhor não vê televisão, o senhor não vê jornal, o senhor leio, irmão, leio o noticiário, leio o jornal, vejo tudo isso, e eu já percebi que o mundo está um caos, e são nos momentos de caos, irmãos, que Deus opera as grandes revoluções.
Nós fazemos parte de um tempo onde uma revolução extraordinária do céu se manifestará na terra. Por quê? Porque o mundo está em caos. Você é a esperança do mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Por quê, pastor? Porque o mundo está em caos. O mundo está em caos. Os valores foram perdidos. Não há mais amor. Não há mais respeito. Às vezes eu me pergunto se são seres humanos ainda. Ou pior, às vezes me pergunto se ainda somos racionais. Porque às vezes você olha para os animais e você vê mais amor, mais compaixão neles do que nos homens. É meio louco isso, irmão. Mas esses dias, irmão, o Espírito Santo tem queimado no meu coração sobre uma geração que decidiu mudar a ótica por uma renovação de mente e entender que vai semear no Espírito. Amém? Fala para o irmão que está falando assim: as suas sementes vão mudar. Mas esse versículo não te dará mais medo. Esse versículo te trará esperança. Amém? Um dia desses eu estava conversando com um pastor e a gente estava falando sobre o mundo. E eu usei uma expressão assim: eu não sei como será quando os meus netos nascerem. Que mundo os meus netos viverão? E quando eu falei aquilo, eu falei com temor, falei com medo, sabe? E na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração assim: se você começar a semear no Espírito, suas filhas vão semear no Espírito. Elas já comerão da colheita que você semeou. Os seus netos comerão da colheita que suas filhas semearam. Porque, irmão, o mundo pode passar pelo que tiver que passar, mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela não será atingida. Fala para o irmão que está falando assim: não importa, a igreja não será atingida. Você sabe quem é a igreja? Você sabe quem é a igreja? Aleluia. Mas se as nossas motivações não mudarem hoje, talvez o futuro dos nossos filhos serão comprometidos. Talvez o futuro dos nossos netos estarão comprometidos. Talvez eles perderão tempo, eles terão que começar de novo, porque nós não continuamos. Deus não quer levantar uma nova geração. Irmãos, Deus não é Deus de nova geração, Ele é Deus de próxima geração. Deus sempre quis continuidade, sempre foi pai e filho. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se nós continuarmos, os nossos filhos crerão. Eles não irão para o mundo. Eles vão olhar dentro das casas deles e vão ver os heróis dele. Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. As referências precisam mudar, mas a nossa ótica tem que ser transformada. Irmãos, eu sei que muitos de nós não vivemos isso de cima para baixo. Eu sei que do que eu falo é algo que muitas das vezes tem que se iniciar em nós. O ideal é que nós recebamos isso como herança, como hábito. Eu sei que muitos de nós não vivemos isso. Mas, querido, nós temos que entender a responsabilidade que Deus tem confiado a nós e sermos uma esperança para uma geração. Fala para o irmão que está assim: nós vamos mudar o mundo. Fala para o irmão que está assim: nós vamos mudar o mundo. Você mudou a sua ótica? Senhor, renova a minha mente. Essa é a minha oração. Quando eu oro, a primeira coisa que eu falo: Senhor, renova a minha mente. Quando eu estou sozinho com Deus: Senhor, renova a minha mente, renova a minha mente. Eu preciso ter a mente renovada. Fala assim comigo: a mente renovada. Amém? Aleluia. Tem muitas pessoas que falam demais, irmãos. Tem que começar a parar de falar. Você sabia que é o silêncio que te ensina a falar?
Fala para a pessoa que está falando, o silêncio te ensina o que falar. Existem pessoas, irmãos, que estão abortando o propósito de Deus na vida deles porque eles falam. Você precisa estabelecer níveis de relacionamento. Irmãos, fale com todos, mas não ouça. Eu sou apaixonado, irmão, por uma história de dois homens chamados Caleb e Josué. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Irmãos, existe um momento da Bíblia que eles iam invadir a Jericó e Moisés manda 12 príncipes. 12 príncipes. E espiarem a terra. E aí a Bíblia diz que eles chegam lá e veem Canaã. E eles olham. E a Bíblia diz que eles avistam os gigantes. Irmãos, a Bíblia diz que aquela terra ela era tão boa, que para carregar um cacho de uva era necessário 2 homens carregar. Era uma promessa de Deus para a vida deles. A terra que manda leite e mel. Mas quando eles chegam na terra, a Bíblia diz que eles começam a visualizar a fortaleza dos inimigos. Eles eram filhos de Anaquins, gigantes. E a ótica dos 10 príncipes foi: nós diante deles somos como gafanhotos. E quando eles voltam para trazer o relatório, eles começam a falar: povo, a terra é boa, a terra tem tudo que Deus falou, mas nós não temos chance. Ali tem muitos gigantes, e diante deles nós somos como gafanhotos, nós perderemos. E de repente Caleb bate na mesa e fala assim: cala a boca, porque não foi isso que eu vi. Eu vi que eles não são páreo para o Deus que prometeu para a gente. Vocês esqueceram do que Deus fez conosco. Deus abriu o mar, Deus destruiu o exército de Faraó, nós tínhamos maná do céu, e esse Deus nos mandou entrar naquele lugar. Nós vamos romper. Sabe por quê? Porque em Caleb havia uma mente de reino. Em Caleb havia um espírito excelente, diferente de todos. Eu quero profetizar. Não importa o que aconteça no mundo, não importa o que aconteça a partir de hoje, em nós se encontrará um espírito diferente. Em nós se encontrará um espírito excelente. No meio do caos, você vai enxergar um tempo novo se iniciando. No meio do caos, você vai ver recomeço, reconstrução, restituição. No meio do caos, você verá restauração. No meio do caos, você verá a glória de Deus. Nós somos esta geração. Nós não somos a geração que vai sentar numa mesa do palácio e ver tudo de bom e do melhor. Talvez os nossos filhos vivam, talvez os nossos netos vivam, mas nós somos a geração que vai para a guerra. Nós somos a geração que vai dizer: Satanás, você não tem poder contra esta geração. Satanás, nós não nos curvamos diante do mundo, nós não nos curvamos diante da carne. Satanás, nós não... É só porque você está saindo do caminho do propósito. Deus tem criado planos adicionais para te trazer de volta para o plano original. Fecha teus olhos agora. Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Essa palavra é como semente. A palavra diz no livro de Lucas que, caindo a semente do reino e não havendo entendimento, veio o maligno e rouba. Por isso eu te peço, Espírito Santo, traga entendimento e despertamento. Senhor, faça-os entender, porque quando eles entenderem, essa semente vai morrer e vai gerar vida. As raízes vão crescer. As raízes vão crescer. As raízes vão crescer. As raízes vão crescer. Existem pessoas que nasceram aqui. Existem pessoas que Deus tirou de outros lugares para estar aqui. Existem pessoas que estão sendo geradas por quem está aqui. Porque existe um propósito
propósito celestial para você estar aqui. Fala para o irmão que está só, você não é um acidente. Irmão, Deus não tem um plano B com você, Ele só tem plano A. Por isso que Ele vai insistir. Quando Deus manda você fazer, quando Ele te escolhe para você fazer, quando Ele te elege para você fazer, é você que tem. Deus não está à procura de substitutos. Deus quer você. Ele quer você. Ele quer você. Foi algum outro profeta para Nínive? Deus falou, Jonas, você vai para Nínive. Ele decidiu não ir. Deus chamou. Restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Fale com Ele. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desde